Bom dia, crianças do terceiro ano A, B e C! Como vocês estão? Estamos iniciando a nossa semana, não é isso? Hoje, 26 de outubro, isso mesmo! Já estamos na última semana do mês de outubro e só podemos agradecer, Agradecer a Deus, porque Ele nos permitiu chegarmos até aqui. E na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção, isso mesmo, correção da nossa atividade da aula passada. Por isso eu peço a vocês que abram o módulo de vocês lá na página 10, isso mesmo. Nós iniciamos na aula passada um novo conteúdo, um novo capítulo, não é isso? Iniciamos também o nosso módulo 4, certo? Lembrando que nós estamos no nosso último módulo, Iniciamos ele na aula passada. Vimos o capítulo 10 e vocês ficaram com atividade para fazer, não é isso? E a atividade era a partir da página 11 até a página 14. Agora nós vamos fazer essa correção, certo? Nós vimos aí que tinha na página 10 uma carta de leitor, não é isso? Relembrando que a carta de leitor, pessoal, é aquela carta que o leitor, como o próprio nome já diz, o leitor ele envia para uma revista, para um jornal ou para um site para dar a sua opinião sobre as reportagens, sobre uma matéria, não é isso? Então o leitor ele escreve essa carta falando o que ele achou, dando a opinião dele, se ele gostou, se ele não gostou, certo? E aqui nós tínhamos exatamente uma carta de leitor, que foi feita pela Eliane Aragues, não é isso? E ela falava sobre a matéria da última edição, que falava sobre o quê? As maravilhas de andar a pé, Então ela estava falando sobre isso. Tinha as questões para vocês fazerem. Na interpretação oral, a primeira questão dizia assim: no dia a dia, em quais situações você poderia se deslocar a pé em vez de utilizar um veículo? Aí vocês iriam colocar aí a opinião de vocês. Aonde vocês poderiam ir a pé? Poderiam ir ao mercado, ao mercadinho que for próximo da sua casa. Poderiam ir ao parque, à pracinha, não é isso? Segunda questão: você concorda com as ideias da leitora sobre se locomover a pé? E aí, comente, Vocês concordam? Porque ela acha que andar a pé faz bem à saúde, é bom, não é isso? Porque ela pode contemplar a natureza, as coisas que estão ao seu redor. E vocês, o que acham? Vocês iriam colocar aí a opinião de vocês. Nós vamos agora para a interpretação escrita. E a primeira questão diz assim, qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Resposta: o título, Pela Calçada, sugere o espaço em que os pedestres caminham ao se locomoverem a pé. Repetindo, o título Pela Calçada sugere o espaço em que os pedestres caminham ao se locomoverem a pé. Segunda questão diz assim: pinte a ilustração que representa o sentimento da leitora em relação à matéria que leu. Aí você iria pintar a ilustração, a carinha que representasse o sentimento dela. E ela estava triste quando ela escreveu essa carta, feliz, com raiva, zangada. E aí? Ela estava feliz, não é isso? Ela gostou de escrever, não é isso? A carta. Então vocês iriam pintar aí essa primeira carinha feliz. Terceira questão diz assim,
Segundo a leitora, qual é a vantagem de se locomover a pé? E aí? Resposta: ao se locomover a pé, é possível observar e reconhecer os lugares, as pessoas e a natureza. Repetindo, ao se locomover a pé, é possível observar e conhecer os lugares, as pessoas e a natureza. Página 12, nós temos aí a quarta questão, que diz assim: assinale com X as formas de se deslocar que a autora da carta prioriza, além de se locomover a pé. E aí, lá na carta, ela prioriza que meios de locomoção? Se nós observarmos aqui, ela diz assim: caminho bastante e evito ao máximo usar o carro. Faço isso só quando é realmente necessário. E troco também o carro pela bicicleta ou pelo ônibus. Isso me ajuda a redescobrir tudo que há à minha volta. Ou seja, quando ela precisa se locomover sem ser a pé, ela prioriza o quê? A bicicleta e o ônibus, não é isso? Então, vocês iriam marcar um X aí, bicicleta e ônibus. Nós temos a quinta questão, que diz assim: leia o trecho a seguir. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo. Um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Item A. A palavra em destaque acima indica que caminhar, essa palavra encantador, que está destacado aí no texto, em negrito. Essa palavra, ela indica o quê? Que caminhar não é bom, que caminhar é muito bom e agradável, ou que caminhar é cansativo? Se caminhar é encantador, quer dizer que é o quê? É muito bom, é agradável, não é isso? Então, vocês iriam marcar esse segundo quadradinho, certo? Item B. Cite palavras que poderiam ser empregadas no lugar de encantador, mantendo o mesmo sentido da frase. Ou seja, vocês poderiam trocar aí a palavra encantador por prazeroso, agradável, Poderia ficar: é realmente prazeroso caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Sexta questão, página 13. Veja a forma como a leitora se despede em sua carta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Item A. Assinale a alternativa correta sobre essa forma de despedida. E aí, essa maneira, como ela se despediu aí. Obrigada por mais uma matéria excelente. Isso está revelando uma crítica à matéria lida ou demonstra agradecimento pela matéria publicada? Essa maneira como ela se despediu demonstra agradecimento pela matéria publicada. Vocês iriam marcar o segundo quadro. Item B. A expressão em destaque na despedida reforça que a leitora, essa expressão aí, excelente, está indicando que ela não gostou da matéria lida ou que ela gostou muito da matéria lida. Excelente. Eu uso muito uma figurinha, umas figurinhas com essa palavra. Quando vocês me mandam a atividade, que eu verifico lá as questões, tudo direitinho, e que está tudo correto, que está tudo bem feito, eu mando o quê para vocês? A figurinha de excelente, não é isso? Então, vocês recebem essa figurinha lá, ó, excelente.
Isso quer dizer, crianças, que eu gostei muito da atividade de vocês, que eu achei que vocês fizeram com atenção, com capricho, com dedicação, que as respostas estão corretas. Então eu estou satisfeita com as atividades, por isso que eu mando aquele, excelente. E aqui ela usou excelente, né, também, porque ela queria dizer o quê? Que gostou muito da matéria lida. Então vocês iriam marcar o segundo espaço, nesse segundo quadrado. Sétima questão diz: pinte o veículo em que a carta da leitora foi publicada. Essa carta, né, que a gente viu lá na página 10, pela calçada, ela foi publicada em uma revista, em um jornal ou em algum site da internet? E aí, hein? Se vocês observarem, sempre é muito importante, crianças, quando a gente lê um texto, é muito importante a gente ver embaixo, a referência. Todo texto sempre vai ter uma referência, que é dizendo o quê? O nome do autor, quem fez aquele texto, onde ele está disponível, onde ele foi publicado, qual o ano de publicação, qual o mês. Tudo isso sempre vem aqui. Isso aqui é chamado de referência, certo? É muito importante em um texto, em uma carta, ter essa referência. Aqui, nós podemos ver o quê? Que tem o nome de quem fez, que foi a Eliane Aragues, pela calçada, que é o título da carta. Tem Vida Simples São Paulo, que é o lugar, né, onde essa carta foi escrita, publicada. E tem o nome da revista, indicando que foi uma revista, Abril, certo? Então, essa carta foi enviada para a revista Abril e a revista Abril gostou e publicou. E foi na edição de julho de 2018, certo? Então, aqui vocês iriam marcar o quê? Revista, não é isso? Sétima questão, vocês iriam pintar essa revista. Oitava, quem escreve uma carta é chamado de remetente. Item A, quem é o remetente dessa carta? E aí, quem foi que escreveu essa carta? A Eliane Aragues, não é isso? Item B, como você identificou o remetente? E aí, como será que a gente identificou que foi ela que escreveu? Porque tem o nomezinho dela aqui, logo abaixo. É muito importante, toda vida que a gente escrever uma carta, embaixo a gente assina o nosso nome. Como é que eu estou mandando uma carta e eu não me identifico? Então, toda carta tem que ter a sua identificação, o seu nome, o nome de quem escreveu, certo? Então, resposta para esse item B: por meio da assinatura apresentada no final da carta. Repetindo, por meio da assinatura apresentada no final da carta. Questão 9. Quem recebe a carta é chamado de destinatário, ou seja, quem envia é o remetente, quem recebe o destinatário. Assinale o destinatário da carta lida. E aí, essa carta foi enviada para os leitores da revista ou para a equipe de redação da revista? Foi para a equipe de redação da revista. A Eliane, ela leu uma matéria da revista, ela gostou, então ela decidiu escrever uma carta. Escreveu essa carta e mandou para a equipe da revista. Lá a equipe gostou da carta dela e aí publicou na sua revista. Mas o destinatário desta carta era a equipe, certo? A equipe de redação da revista. Então vocês iriam marcar o segundo quadro. Para finalizar, nós temos aí na página 14 mais duas questões, que é a questão 10, que diz assim: para quais outros veículos podemos enviar uma carta de leitor? E aí, resposta: podemos enviar
a equipe de redação de jornais, a equipe de redação de jornais impressos ou digitais. Para a equipe de redação de jornais impressos ou digitais. Questão 11. Todas as alternativas a seguir poderiam ser objetivos de uma carta de leitor. Qual delas indica o objetivo da carta que você leu? Assinale com um X a opção correta. E aí, aquela carta queria corrigir informações apresentadas em uma matéria? Queria criticar uma matéria ou queria elogiar uma matéria? Ela queria elogiar a matéria, não é isso? Então, vocês iriam marcar o terceiro quadrado, certo? Finalizamos aqui a nossa correção. Nós temos aí uma explicação novamente do que é carta de leitor, que a gente já viu na aula passada. E nós temos também o benefício da caminhada. Vamos ler? Caminhar pode trazer inúmeros benefícios, tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. Ao nos locomovermos a pé, diminuímos o tráfego de carros nas ruas e, consequentemente, a poluição atmosférica. Andar também é uma atividade que faz bem ao nosso coração, e ao nosso sistema circulatório, além de prevenir muitas doenças, como diabetes e hipertensão. Então, crianças, a atividade de caminhar, esse exercício da caminhada, ele é importantíssimo para a nossa saúde. Vocês aí em casa, quando tiverem um tempinho, façam caminhadas, caminhem aí perto da casa de vocês, tá bom? Quando for a um lugar que é perto, que dá para ir andando, façam essa caminhada, tá bom? Agora, crianças, nós vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, que se encontra aí na página 15, certo? Nós vamos estudar hoje sobre, estão aqui, sobre a variação linguística geográfica e a variação linguística histórica. Mas, professora, o que é isso? Vamos aprender agora. Gente, o nosso modo de falar varia muito, a nossa língua, né? Dependendo de situações do nosso cotidiano, dependendo dos lugares onde vivemos, tudo isso vai influenciar na nossa língua, né? No modo como nós falamos. E a variação linguística é justamente isso, essas diferenças no modo da nossa fala. A variação linguística geográfica, as variações linguísticas geográficas são as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Como assim, professora? Nós sabemos que no nosso Brasil nós falamos o quê? Falamos o nosso português, não é isso? No nosso país, Brasil, nós falamos português. Só, crianças, que dentro do nosso Brasil existe várias formas de falar esse português. E isso vai mudar de acordo com o quê? De acordo com a região em que nós moramos, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, de acordo com o estado que nós moramos, Ceará, São Paulo, certo? Ou seja, o português falado no Nordeste aqui, do Brasil pode ser diferente do português falado no sul do país. Ou seja, o modo como nós aqui do Nordeste falamos é um pouco diferente do modo de como as pessoas do sul falam. E nós moramos no mesmo país, nós falamos o mesmo português. Mas acontecem essas diferenças, certo? Então, as variações linguísticas geográficas vão depender
do lugar onde você vive, das regiões onde você vive. Exemplo muito conhecido é da mandioca ou macaxeira. Nós conhecemos aqui como mandioca ou macaxeira, mas tem outras regiões que esse mesmo alimento é conhecido como aipim, certo? Então percebam que o nome de algumas coisas vai variar de acordo com a região onde nós vivemos, certo? Essa variação acontece também em algumas gírias. Tem algumas palavras, algumas gírias que são próprias do nosso Ceará, que se nós viajarmos para outros estados, provavelmente nós não iremos escutar essas palavras ou essas gírias, iremos escutar outras, né, diferentes, certo? Já as variações linguísticas históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o passar dos anos. Algumas expressões deixam de existir, surgem outras novas e outras se transformam. Ou seja, essas variações históricas vai depender muito da questão do tempo. Se nós pegarmos textos antigos, passados, né, que foram publicados há vários anos atrás, nós iremos perceber que o modo da escrita é diferente. Vai ter palavras lá que nós não vamos compreender o significado, que vamos ter que ir ao dicionário para entender o que aquela palavra significa. E vai ter outras palavras que até mesmo podem ter deixado de existir ou podem ter sofrido alterações na sua escrita, porque a variação histórica, ela contempla tudo isso, né? A escrita de algumas palavras que mudam, certo? Nós temos aqui, dois exemplos. Antigamente, alguns anos atrás, antes do acordo ortográfico, o U, né, ele era utilizado com esse trema aqui, esses dois pinguinhos em cima do U é chamado de trema. E algumas palavras antigamente tinham esse trema, como frequente, que hoje é só frequente sem o trema. Tínhamos também tranquilo, que hoje é tranquilo sem o trema. Mas por que esse trema não é mais utilizado, professora? Porque nós passamos por uma reforma ortográfica, ou seja, aconteceu uma reforma na nossa ortografia e algumas palavras mudaram. No caso dessas, foi tirado o trema, esse trema não existe mais. Então, a partir de 2009, os livros, as revistas passaram a escrever essas palavras sem o trema, certo? E nós temos também outro exemplo de uma palavra que mudou bastante. Uma palavra que hoje é bem comum para nós, que é o você. Mas esse você, ele mudou. Antigamente, a princípio, era escrito vossa mercê. O você, né? Antigamente era vossa mercê. Houve uma alteraçãozinha, aí ficou vossa mercê. Vossa mercê. Tempos depois houve mais uma modificaçãozinha e ficou vós me sei. Se a gente assistir, né, tem algumas novelas antigas no tempo, eu acho que é Escravizaura, algumas novelas mais antigas que eles utilizavam muito o vós me sei, certo? Nas falas. Então tinha muito esse vós me sei. E atualmente é o que nós conhecemos, é a palavra você, que é o que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então percebam como essa palavra você, ela sofreu alterações ao longo dos anos. De vossa mercê, lá no início, se transformou em você, que é a palavra que nós usamos atualmente, certo? Então as variações linguísticas, tanto geográfica quanto histórica, é essa que eu acabei de explicar para vocês.
Agora vamos fazer a atividade, tá bom? Olhem aí a página 15. Nós temos aí a variação linguística geográfica. E na primeira questão diz assim: leia a anedota a seguir. Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou: esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu: tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou: e qual é? É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa, e se não disser nada? É mineiro mudo. Olha aí. Ou seja, criança, nessa anedota, nós temos aí uma expressão que é muito típica dos mineiros, certo? Das pessoas que moram lá em Minas Gerais, mineiros, não é isso? Que é o uai. O uai é uma expressão típica dos mineiros. No seu cotidiano, eles falam muito essa expressão. Nós aqui no Ceará, nós não vimos muito, nós não costumamos falar essa expressão, uai, né? Por quê? Porque é típica dos mineiros. Assim como nós vamos ter outras expressões que para nós é comum, né? Como nós chamamos abestado. Isso é muito típico de nós cearenses, abestado, arriégua. São palavras típicas do nosso vocabulário que nós falamos aqui, mas que se nós formos em outros estados, o povo que mora lá não costuma falar. E aqui nós temos o exemplo dessa expressão uai, que é muito típica dos mineiros, certo? Aí no item A diz assim, ó: pinte a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. E aí, qual foi a expressão? Uai, não é isso? Então, vocês vão pintar aí a palavra uai, a expressão uai. Item B: troque ideias com os colegas e explique o que essa expressão representa. E aí, o que vocês acham que o uai significa? O que essa expressão quer dizer? Uai. O uai, crianças, é uma expressão que ela pode significar espanto, dúvida, pode ser surpresa, pode ser admiração, pode ser impaciência e até mesmo alegria. Essa expressão, ela pode ter vários significados, pode expressar várias coisas, certo? Ela é tão usada por eles que ela não tem um significado certo. Ela pode significar várias coisas, pode querer dizer várias coisas. Então, vocês vão colocar aí, ó, resposta. Essa expressão pode ser usada para expressar espanto, dúvida, surpresa, admiração, impaciência e até alegria. Ó, uai. Aí tem uma explicação. Não se sabe ao certo a origem da expressão uai, mas ela é tão utilizada pelos mineiros que ultrapassou as fronteiras do estado e chegou a outros lugares. É um coringa da nossa língua, uai. Então pronto, né? Ó, nós temos aí a questão 2, que diz assim, na página 16. Os falantes de cada região do Brasil usam a língua portuguesa de maneira própria, como eu falei para vocês no início. Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do nosso país. Olha aí, ó. Temos aí a primeira criança que diz assim: que manobra arretada! E aí, arretada, lembra vocês de algum lugar, de algum estado? Aí a outra diz, a criança 2, trilegal. Já a criança 3 diz, da hora. A 4 diz, maneiro. E a quinta criança diz,
No que trem doido! E aí, ó, se vocês perceberem, cada criança dessa está representando um estado diferente, um lugar diferente do nosso Brasil, né? Cada uma representa uma maneira de falar de um determinado estado, de uma determinada região, certo? Aí no item A diz assim: que sentimento essas crianças estão expressando? Todas elas, independente do modo como elas falaram, elas estão expressando algum sentimento. Elas estão assistindo, né, essa menina fazendo essa manobra de skate. E essas reações, né, esse modo como elas falaram, está indicando o quê? Raiva, surpresa ou medo? Quando diz que manobra retada, trilegal, da hora, maneiro, nu, que trem doido. Tudo isso, todas essas expressões estão indicando o quê? Surpresa. Isso mesmo, marquem surpresa. Item B. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. Olha aí, nós temos aí 5 estados, não é isso? Nós vamos agora enumerar essas expressões de acordo com cada estado, certo? Essa primeira aí, que manobra retada? Qual é o estado que fala assim? Será que é São Paulo? Ou é Rio de Janeiro? Rio Grande do Sul? Minas Gerais? Ou Bahia? Que fica aqui do nosso Nordeste. Bahia, né? Então, esse número 1 vocês vão colocar aí nesse espacinho ao lado da palavra Bahia, certo? 2, trilegal. É do Rio Grande do Sul. As pessoas que moram no Rio Grande do Sul têm costume de falar essa palavra, trilegal. Então, coloquem aí 2 nesse espaço ao lado de Rio Grande do Sul. Da hora. Da hora é uma expressão típica de São Paulo. Da hora, lá eles utilizam muito essa expressão. Maneiro. Maneiro é uma expressão típica do Rio de Janeiro. E a última, nu, que trem doido, é de Minas Gerais, certo? Minas Gerais. Aí o item C diz assim: se você estivesse no lugar de uma das crianças da cena acima, qual expressão usaria? E aí, se fossem vocês falando, qual expressão vocês usariam? Vocês vão criar aí uma frase, né? É uma resposta pessoal. Cada um escreve aí o seu modo, como você falaria, certo? E na página 17 nós temos aí atividades. Mas antes nós temos novamente o significado de variação linguística geográfica, que é o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região. Vai ficar essa questão 1, tá bom, para vocês fazerem, concluírem, certo? Observem aí que nessa questão nós temos aí uma conversa, não é isso? Em um grupo de aplicativo, tá bom? Então prestem atenção para vocês fazerem a correspondência certinha com as cores. Ó, nós temos também atividades sobre variação linguística histórica, que a gente também já viu. E nós temos aí a primeira questão, que diz assim, ó: leia o trecho de uma crônica. Antigamente, é o título. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro
e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesse entrementes esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta e azulava, dando-as de Vila Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam 1 quilo, saindo para tomar a fresca, e depois tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo. Crianças, observem aí que existem várias expressões que até eu não sei o que significam, né? Porque são expressões antigas, de vários anos atrás. Então, com a leitura desse texto, teve algumas coisas que eu não entendi. Vocês entenderam? Tipo essa expressão aqui, ó. Caía de cavalo magro. O que isso significa? O que isso quer dizer? Vamos ver? Ó, agora eu vou falar para vocês o significado de cada uma dessas expressões, tá bom? Que estão aí no nosso texto. Ó, cair de cavalo magro quer dizer o quê? Se dar mal com algo que não valeu a pena. Então, é isso que quer dizer essa expressão. E jogar verde para colher maduro. Dar indiretas. Fazer perguntas para descobrir algo. Então, quando você joga um verde para colher um maduro, você está o quê? Fazendo perguntas para descobrir alguma coisa, não é isso? Embarcar em uma canoa, com quantos paus se faz uma canoa? O que essa expressão quer dizer? Fazer uma coisa de modo certo. Certo? Fazer uma coisa de modo certo. E embarcar em uma canoa furada, se dar mal. Faz uma canoa, se dar mal, entrar em uma roubada. Passar a manta e azular. Gente, essa expressão, passar a manta e azular. Passar uma pessoa para trás. Dar um golpe e fugir. Olha aí, vocês tinham ideia que passar a manta e azular significava isso? Passar uma pessoa para trás e dar um golpe e fugir? E essa outra expressão, dar as de Vila Diogo, fugir. Fazer o quilo, descansar depois de uma refeição. Tomar fresca, tomar um ar, sair para se refrescar. E apanhar sereno, ficar no frio à noite. Então, observem aí, né, o que essas expressões querem dizer. E no item A, nós temos assim, ó. De acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam uma expressão para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Tomar a fresca. Quando elas iam se refrescar, elas diziam essa expressão, tomar a fresca. Item B. Procure no texto outras expressões antigas e sublinhe. Aí no texto nós vamos sublinhar todas essas expressões que eu já li e até já disse o significado para vocês, ó. Quais são? Prestem atenção para sublinhar, tá bom? Caíam de cavalo magro, é a primeira. Segunda, jogavam verde para colher maduro. Terceira, com quantos paus se faz uma canoa? Quarta,
embarcasse em uma canoa furada. Quinta, lhes passava manta e azulava. Sexta, dando-as de Vila Diogo. Sétima, faziam o quilo. Oitava, tomar a fresca. Nona, não apanhar sereno. Todas essas expressões, tá bom? Item C, a palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem abaixo? Contorne a alternativa correta. E aí, essa palavra cinematógrafo corresponde a um cinema, a uma sala aí de cinema ou a uma sala de aula? Sala de cinema, né? Isso, então vocês vão circular essa primeira imagem, certo? Ó, vai ficar para vocês concluírem a página 19 e 20, tá bom? Essas duas páginas, 19 e 20, certo? Que é também sobre esse nosso conteúdo, variação linguística histórica. Então, vocês concluem a atividade, tá bom? E fazem a devolutiva, certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Nossa aula de hoje está encerrando por aqui. Tchau!